Olá pessoal, aqui é Débora Mestica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana junto com vocês. Quais são as principais energias para essa semana? Quais são as principais conversas que vão ocorrer aí no céu? Eu demorei um pouquinho para enviar o vídeo para vocês porque a gente estava recebendo visita aqui, então não deu para eu gravar mais cedo, mas estou aqui gravando para vocês agora. E eu digo isso para vocês porque tem alguns aspectos importantes que estão acontecendo hoje, no domingo, no dia 13 de janeiro. A gente está tendo aqui uma conjunção exata de Mercúrio com Saturno em Capricórnio, então essa energia está muito forte hoje, a comunicação pode estar mais dura, mais seca, algumas pessoas podem ter perdido a doçura na fala, só que isso tudo vai ser aliviado um pouquinho amanhã. Amanhã a gente vai ter esse Mercúrio fazendo um sextil ali para Netuno. Então as palavras ríspidas que talvez saíram hoje podem ser suavizadas por Netuno aí amanhã. Bom, e o outro aspecto exato que a gente teve também nesse domingo, ali às 16 horas e 58 minutos com o horário de verão, foi a quadratura exata de Júpiter e Netuno, sendo que essa quadratura ela vai ocorrer 3 vezes ainda. Tem essa primeira que ocorreu aqui agora, Mercúrio vai caminhar para frente, aí ele vai retrogradar, ele vai fazer essa quadratura novamente, vai passar, depois ele vai voltar e vai fazer a quadratura novamente, vai seguir em frente. Por isso que no vídeo que eu falei sobre o que esperar de Júpiter no ano de 2019, eu falei tanto dessa quadratura, porque essa quadratura de Júpiter e Netuno vai vibrar aí praticamente todo ano. Então a gente já começou a sentir, esse foi o primeiro impacto que a gente sentiu das prováveis ilusões que a gente tinha caindo por terra. De repente algumas coisas foram reveladas que a gente viu que não era exatamente aquilo que a gente imaginava, que não estava do jeito que a gente sonhava, que aí é essa quadratura aqui, é a quadratura de Netuno com Júpiter. Então essa quadratura, principalmente nessa primeira etapa aí, ela está mais ou menos dizendo assim pra gente, olha, talvez você ache que está entendendo tudo, que está vendo um quadro maior, mas na verdade talvez tenham algumas ou várias cortinas de fumaça, Netuno em peixes, encobrindo uma realidade maior, que aí é essa energia toda de Capricórnio. Sendo que esse Netuno está falando ali também de forma harmônica com Saturno. Então as coisas estão sendo reveladas, mostradas, mas de uma forma muito sutil, de uma forma intangível, está muito num campo abstrato. E às vezes é difícil entender esse campo abstrato, às vezes é difícil interpretar, porque quando a coisa é preto no branco, é aquela coisa clara, lógica, razão, 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 é mais fácil a gente entender. Mas quando entra esse campo emocional, esse campo intuitivo, esse campo de sensação, de sentimento, de feeling mesmo, a coisa fica muito mais difícil. Lidar com as energias piscianas, com as energias de Netuno, não é nada fácil. Eu costumo dizer que esse planeta e esse signo são os mais difíceis de lidar. Trânsitos de Netuno são muito difíceis de lidar, porque a gente não sente, a gente não compreende. As coisas vão acontecendo, a gente vai se envolvendo ou a gente vai patinando naquilo ali e as coisas vão mudando sem a gente perceber e de repente a gente encontra a essência, aquilo que não tem forma, aquilo que não tem máscara, aquilo que simplesmente é, na sua mais pura forma de expressão, que é esse campo netuniano e esse campo pisciano. Então a gente já começa essa semana com essa energia vibrando forte aí pra gente. E é claro que quando as cortinas começam a ser retiradas diante dos nossos olhos e a gente começa a enxergar a verdade como ela realmente é muito doloroso. E talvez tenha resistência, talvez a gente tenha uma atitude de defesa, talvez a gente tenha uma atitude às vezes até imatura. Isso tudo depende do grau de compreensão ou idade astral, que eu costumo dizer, de cada um. Mas, mais doloroso que seja essa cortina de fumaça saindo e mostrando a verdade pra gente, sempre tem uma lição, sempre tem alguma coisa para se aprender em relação àquilo que a gente tá vendo, aquilo que a gente está percebendo, mas isso leva tempo. Essa energia pisciana, essa energia netuniana leva tempo para a gente enxergar, para a gente compreender, para a gente saber lidar com ela, principalmente quando a gente fala de Júpiter, que também é o regente do signo de Peixes. Então, como eu falei no outro vídeo, esses dois aqui, ó, eles se entendem, eles dividem um reino, entende? Então, um entende o outro, um sabe lidar com o outro. Só que Netuno está ajudando esse Júpiter, de certa forma,
a fazer as pessoas enxergarem as coisas como elas são e a ressignificar suas crenças. E no momento que as pessoas começam a ressignificar essas crenças, elas têm uma possibilidade incrível de transcender, de aprimorar a sua caminhada, de expandir a sua mente, a sua consciência, o seu saber, de talvez se conhecer de uma forma que nunca se conheceu, conhecer partes suas, forças suas que jamais conheceu. Então é muito interessante esse trânsito, é um trânsito difícil, esse aspecto é um aspecto dificílimo, principalmente de perceber. Geralmente a primeira vista que a gente faz é atacar, é se defender, é resistir, é se colocar como vítima, é tirar um, colocar o outro, dizer que tudo e todos têm culpa de tudo, porque muitos de vocês já sabem que o signo de Peixes e Netuno tem essa questão do vitimismo muito forte. Mas isso é num primeiro estágio. Depois a coisa vai clareando. Depois a coisa vai ficando mais verdadeira e as pessoas começam a ter um relacionamento mais sincero com elas mesmas. Então isso é muito interessante, tá bom? Então esses foram os principais aspectos aí para esse domingo, que eu sei que já passou, mas é sempre bom lembrar que essas energias, que os aspectos, eles acontecem antes e continuam vibrando depois do seu aspecto exato, tá bom? Então a gente já vem sentindo isso há mais ou menos uma semana, esses aspectos, essa energia aqui, e para essa semana a gente vai continuar sentindo com força, tá? Bom, aí a gente tem aqui, além, só lembrando que, como eu sempre faço com vocês, eu coloco o mapa da quarta-feira. Em praticamente todos os vídeos o mapa é no meio da semana, para que eu possa mostrar para vocês os principais aspectos que a gente vai ter na semana. Bom, mas ali na segunda-feira, como vocês podem ver aqui pelo gráfico, também a gente vai ter Netuno fazendo um sextil ali para Mercúrio. Isso é maravilhoso para nossa mente. Então, de repente, ali na segunda-feira, para quem quiser pegar tudo aquilo que está sentindo, toda essa sensibilidade, toda essa confusão, talvez, mental que tenha passado, ou talvez toda a rigidez que passou ali com a conjunção de Saturno e Mercúrio, que aconteceu também no domingo. Quem puder sentar, relaxar, respirar, se conectar com as suas próprias energias e de forma racional e emocionalmente equilibrado, de alguma forma tentar compreender o quadro todo, porque Vênus está se aproximando de Júpiter e essa Vênus está conversando com Marte ali de forma muito bonita. E essa conversa entre Marte e Vênus, de certa forma, está ajudando a gente a identificar, a aplicar verdades em coisas que talvez estavam tendo dificuldade de ver. Então, na segunda-feira, a gente tem um dia muito propício para simplesmente tentar avaliar os nossos valores, pesar os nossos valores, elevar nessa energia sagitariana os nossos valores, dar um gás total no amor próprio, com esse Marte em Áries, sabe aquele gás total no nosso amor próprio? Valorizando as coisas que a gente conquistou até aqui, valorizando tudo que a gente aprendeu na energia sagitariana até aqui, analisando a nossa vida, pensando realmente de forma consciente no que está bom e no que não está bom, porque esse Mercúrio, esse mesmo Mercúrio que fez conjunção aqui com Saturno, ele vai fazer conjunção com Plutão, ali na sexta-feira. No dia 18, tá aqui, olha, para vocês, sexta-feira, dia 18, a gente vai ter Mercúrio fazendo uma conjunção exata com Plutão, no mesmo dia em que a Vênus vai fazer esse trígono exato para Marte. Ou seja, é ressignificar mesmo os nossos valores, os nossos sentimentos, as nossas relações. Como vocês já sabem, Vênus fala de relacionamentos. Não importa se é relacionamento afetivo, de trabalho, coleguismo, relacionamento familiar, não importa o tipo de relacionamento. Nessa segunda-feira, com esse Mercúrio conversando com Netuno aí, a gente tem a possibilidade de tentar compreender na sua essência o que a gente pode descartar ali no final da semana, na sexta-feira. Então aproveitem que esse trânsito aqui, ele está incrível, tá bom? Esse trânsito, deixa eu limpar aqui, esse trânsito aqui, olha, esse trânsito de Mercúrio entre fazendo conjunção com Saturno e depois fazendo conjunção exata com Plutão, sendo que esse mesmo Mercúrio está conversando de forma muito harmoniosa com Netuno, sendo que Netuno está desafiando a gente a tirar a cortina de fumaça, a enxergar a verdade como ela é. Então, no momento que a gente enxerga a verdade, a gente tem esse Mercúrio ali recebendo auxílio de Netuno. Então, esse Mercúrio vai entrar ali nas névoas, nas águas nebulosas de
Netuno de Peixes e tem a possibilidade de codificar as informações que estão ali. No momento que a gente codifica essas informações, pronto, a gente tem uma compreensão de um quadro maior. No momento que a gente tem essa compreensão desse quadro maior, a gente pode identificar as coisas que podem ir embora quando esse Mercúrio ficar conjunto ali com Plutão, as coisas que precisam ir embora e as coisas que a gente pode manter, ou entender as coisas que a gente precisa passar como prova. Às vezes é difícil, às vezes tem coisas na vida que a gente não pode descartar, a gente não pode se desfazer, a gente não pode se desligar, porque às vezes tem elos kármicos, tem questões kármicas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa encarar. Então, no tempo de Saturno, só ele sabe quando o tempo chega ao fim, quando o fruto está maduro. No momento que o fruto está pronto para ser colhido, esse Saturno anuncia e fala: fim, acabou. É como se virasse uma chavezinha. Virou a chave, a coisa se desliga, você sente que aquilo acabou, que é o fim mesmo, e a coisa vai. A coisa se esvai. Você nem, simplesmente tem certeza que aquilo ali acabou. Isso é Saturno. O tempo de Saturno, quem comanda é ele. Muitas vezes a gente luta, ou para antecipar o tempo, ou para atrasar o tempo das coisas, só que Cronos, Saturnão, é quem comanda isso aí, né? Então, com toda essa energia forte no signo de Capricórnio, como a gente está tendo aqui Saturno, Mercúrio, Plutão e Sol, tudo isso ali no signo de Capricórnio, a gente está num período de muitas lições, a gente está num período de muitas provações, a gente está num período em que Saturno está ali cobrando, Plutão está ali destruindo o que precisa destruir, mantendo o que precisa manter, e a gente vai passando pelas transformações, a gente vai vendo as coisas, a gente vai sentindo as coisas. Então essa semana ela vai ser muito intensa num sentido muito sutil, mas ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade, com esse Mercúrio ali conversando com Netuno e com esse Marte conversando com Vênus e Júpiter, a gente tem a possibilidade de compreender o quadro maior de uma forma mais racional, mais lógica. Ou seja, é como se a gente estivesse com um aparelho daqueles que identificam metal, alguma coisa lá no fundo da terra, e a gente está aqui caminhando, arrastando essa coisinha no chão e tendo a facilidade de identificar aquilo que a gente não está vendo, aquilo que está coberto. Então esse Mercúrio, de certa forma, está fazendo isso essa semana, junto com Netuno. É como se Netuno emprestasse a sua sensibilidade, essas ondas aqui invisíveis, com raiozinhos ali, quânticos, correndo aqui, e de repente esses raiozinhos aqui apontam que tem um tesouro debaixo da terra, um metal, alguma coisa, e aí dá um bipzinho aqui, a pessoa sabe que está ali, cavuca, encontra com Plutão ali e pronto. Consegue entender a coisa de uma forma mais racional, mais lógica, ou consegue ver a coisa de uma forma concreta, realista, em que dá para trabalhar, em que dá para fazer alguma coisa, que dá para moldar, que dá para mexer, que dá para eliminar de alguma forma. As coisas, para serem eliminadas, a gente precisa ver. A gente precisa ter consciência de que elas estão ali. Se a gente não tem consciência de que as coisas estão ali, a gente não consegue. E sejam essas coisas materiais, coisas sentimentais, coisas emocionais, coisas psíquicas, seja o que for. Pode estar relacionado a dinheiro, a trabalho, a todo tipo de relação, seja ele afetivo ou não, a todo tipo de bens que a gente tem. Pode estar relacionado aos nossos projetos, aos nossos sonhos, seja o que for. Mas o importante é que a gente pode identificar isso, a gente pode encontrar nesse mundo nebuloso, escondido, tesouros que podem ser essenciais para o nosso crescimento e para o nosso renascimento, dependendo aí da situação que cada um está passando. E junto com tudo isso que está acontecendo essa semana, que são praticamente esses aspectos, eu coloquei mais 2 aspectos que eu não costumo colocar, que tem a ver com os nodos lunares. O Sol vai fazer uma conjunção exata com o nodo Sul em Capricórnio e
vai fazer uma oposição exata com o nó do norte. Isso ocorre a cada 6 meses, essa conjunção e essa oposição com os nodos. Só que a gente está falando dos nodos em Capricórnio e Câncer, ou seja, com essa conjunção ocorrendo essa semana, e principalmente o Sol estando junto com o nó do Sul, e para quem estuda aqui no canal já há bastante tempo, deve saber que o nó do Sul está ligado ao passado. O nó do Sul é como se fosse a nossa sacolinha, uma sacolinha que a gente vai colhendo as coisas e vai colocando aqui dentro. Todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, a gente vai colocando dentro da sacolinha do eixo nodal sul. E o eixo nodal norte é como se fosse aquelas redinhas, sabe, de catar borboletas, que você vai andando e vai catando as borboletas, as experiências da sua vida, as novas experiências. Isso aqui está ligado ao momento presente, está relacionado ao sol, aquilo que a gente vem realizar, aquilo que a gente vem experimentar de novo. Então, se o Sol está em conjunção com o eixo nodal sul essa semana, é porque muitas coisas do passado, muitas questões mal resolvidas de um passado pode surgir aí, pode aparecer, pode vir ao topo da árvore do signo de Capricórnio. Aqui está o signo de Capricórnio e aqui está o signo de Câncer. O signo de Câncer são as raízes, é a base dessa árvore aqui, né? E é aqui que ela se alimenta, é o signo que nutre e de alguma forma essa essência, essas experiências íntimas de família, de pessoas que têm um convívio mais íntimo com a gente, essa parte mais própria nossa, do nosso lar, todas essas experiências sentimentais que a gente tem ali nesse núcleo mais isolado, mais fechadinho, a gente vai alimentando com as nossas emoções, a gente vai trazendo para cima e uma hora os frutos aparecem. A forma que você alimenta as suas emoções, a forma que você trabalha as suas emoções, a forma que você se nutre, a forma que você nutre os outros, a forma que você trata o seu inconsciente, trabalha o seu inconsciente, tudo isso, de certa forma, vai aparecer no topo da árvore uma hora. E esse Sol fazendo essa conjunção com o eixo nodal sul em Capricórnio, é literalmente isso aqui acontecendo, ou seja, para os próximos 6 meses, porque é quando esse ciclo aqui volta a acontecer. Pode ser que a gente colha alguns resultados dessa conjunção em Capricórnio. É importante a gente ver em qual casa o Sol vai fazer essa conjunção com o eixo nodal sul no mapa de vocês. E aí vocês assistem aquele vídeo que eu falo sempre para vocês aqui, que eu fiz de todas as casas. Vejam o que significam essas casas. No momento que vocês compreendem o significado dessa casa, onde essa conjunção está ocorrendo, talvez vocês consigam entender melhor quais são as áreas que podem ser mexidas dessa forma, ou seja, coisas do passado, coisas que solidificaram lá atrás, que ninguém mexeu, que ninguém nunca fez nada, assuntos que foram velados, assuntos que foram colocados uma pedra em cima, que ninguém quis falar sobre o assunto. De repente essas coisas vão começar a sair, vão começar a aparecer, alguns frutos vão começar a dar aí nos próximos 6 meses ou no próximo 1 ano, e os frutos serão colhidos, e pode ser nessa área em que vocês têm aí o signo de Capricórnio, tá bom? Só que é importante lembrar que isso aqui, olha, essa conjunção está acontecendo com o eixo nodal sul aqui, mas está fazendo uma oposição exata ao eixo nodal norte, em Câncer. Ou seja, durante essa semana, a gente pode ter uma disputa de cabo de guerra realmente entre a emoção e a razão, entre o que fazer e o que não fazer, entre o que deixar e o não deixar. Talvez a gente sinta essa instabilidade emocional, vai lá para a razão, de repente desce para as emoções, de repente vai lá para a razão, de repente desce para as emoções, e aí fica nesse balanço aí de água super agitada por conta dessa conjunção do Sol aí, fazendo também uma oposição ao eixo nodal norte em Câncer. Então as águas, as nossas emoções vão ficar agitadas. E é por isso que é importante também a gente meditar, a gente respirar. Por isso que eu falei mais cedo para vocês. Vamos respirar, vamos meditar, vamos tentar tranquilizar as nossas emoções, vamos tentar levar a nossa consciência junto com a nossa razão para as águas profundas ali, para aquelas águas nebulosas de peixes, porque a gente tem a possibilidade de encontrar aquele tesourinho lá debaixo da terra capricorniana, que é onde Mercúrio está, né? Então a gente tem possibilidade de ver coisas que talvez estejam ali com um monte de terra em cima e finalmente conseguir trazer as coisas para uma compreensão, enxergar um quadro maior,
ressignificar este quadro, tratar estas questões, porque Quirón está ali conversando com essa conjunção também. Quirón está aqui, olha, a 28 graus, e está conversando com um sextil lindíssimo ali, olha, com essa conjunção do Sol e Nó do Sul, e de alguma forma está fazendo um trígono lindíssimo para o eixo nodal norte em Câncer. Então a gente tem também a possibilidade de trabalhar as nossas dores, as nossas feridas, as questões mal resolvidas, as coisas que a gente colocou uma pedra em cima. Talvez a gente consiga enxergar as coisas, talvez a gente consiga compreender melhor as coisas, ou se não, simplesmente conseguir encarar o que vai aparecer por trás desse véu de fumaça. Tem que se preparar, tem que estar firme, tem que estar forte para conseguir enxergar o que está atrás desse véu de fumaça que pode ser retirado. Mas é importante lembrar que esse aspecto aqui, olha, ele é o princípio dele. É a primeira quadratura que a gente vai ter aí de Júpiter e Netuno. E depois dessas 3 quadraturas, não vai mais ocorrer no signo de Peixes. Vai acabar essa historinha aí. Só daqui sei lá quando que a gente vai ter esse aspecto novamente de Júpiter em Sagitário e Netuno em Peixes. Eu nem olhei aqui no Solar Fire para poder trazer para vocês essa informação, mas vai demorar para isso acontecer novamente. Então, esse ano é quando finda essa conversa de Júpiter e Netuno. O ciclo aqui, olha, ele está se fechando, tá? Bom, e aí a gente tem a Lua, né? A Lua, ela vai passar do signo de Áries, como eu falei para vocês no vídeo do eclipse, essa Lua ia chegar no signo de Áries e pode ser que um monte de coisa tenha sido vomitada aí nessa última semana, né? E as nossas emoções estão muito, muito, muito remexidas, muito mesmo. Então, quanto mais equilibrado, quanto mais sabedoria emocional a gente tiver, melhor. Essa Lua vai entrar ali na segunda-feira no signo de Touro, que tá aqui para vocês, eu coloquei aqui também nessa tabelinha que eu sempre coloco, tá aqui entre as 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília, mas esse horário é com horário de verão. Então ali na terça-feira entra no signo de Touro, então essa Lua fica ali exaltada, mais calma, mais tranquila, mais carinhosa. Essas águas agitadas podem se tranquilizar, por isso que é um dia muito bom para a gente meditar, para a gente respirar, para a gente diminuir o ritmo, para a gente entrar em contato com a gente mesmo, com os nossos sentidos. Entre em contato, relaxa, respira, sinta essa energia, que pode ser super favorável. E aí, na quarta-feira, essa Lua vai entrar no signo de Gêmeos, aqui às 23 horas, no finalzinho ali do dia 16 de janeiro. Aí essa Lua entra em Gêmeos, aí essa Lua começa a ficar mais agitada novamente, sendo que a Lua estando em Gêmeos, ela de certa forma ativa o Mercúrio. Então, aquilo que eu falei para vocês, de aproveitar esse período do início da semana para compreender as coisas, a gente está recebendo ferramentas muito favoráveis para a gente trazer essas coisas sentimentais, intuitivas, essas coisas intangíveis para uma compreensão. Quem quiser aproveitar, a gente está tendo as ferramentas para conseguir codificar essas coisas mais quânticas aí. E no momento que a gente codifica essas informações, a gente tem a possibilidade de trabalhar quando esse Mercúrio fizer a conjunção com Plutão ali na sexta-feira, porque o Mercúrio vai fazer conjunção ali no dia 18, na sexta-feira. E logo depois, no sábado, a Lua termina a sua passagem entrando no signo de Câncer, ali no dia 19. Então, a Lua vai entrar no signo de Câncer, e aí é quando essa Lua fica domiciliada, ganha força de novo, as nossas emoções vão borbulhar mais uma vez, e quanto mais equilibrado a gente estiver, melhor. Porque assim a gente tem a capacidade de antes nutrir, amar, cuidar a nós mesmos, e depois a gente olhar para o próximo e amar, cuidar do próximo. Então, o próximo fim de semana pode ser aquele momento em que seja importante a gente olhar para dentro, olhar para as nossas próprias estruturas emocionais e dar aquela atenção de mãezona, de lua linda, domiciliada em Câncer. Vamos cuidar, vamos dar atenção, vamos nutrir, vamos alimentar esse campo tão sensível da nossa existência, que são as nossas emoções, tá bom?
Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana. Espero que de alguma forma essas informações ajudem vocês aí durante a semana. Caso vocês queiram essa tabelinha aqui, eu disponibilizo ela para vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, principalmente ali no Instagram, @encontrosastrológicos. Se vocês quiserem me seguir nas minhas próprias redes sociais, é só vocês me acompanharem lá, é @Débora Mexica. Todas as minhas redes sociais são Débora Mexica. E eu disponibilizo essa tabelinha para vocês lá, para que vocês possam fazer um print, para que vocês possam acompanhar os trânsitos da Lua também, para quem quiser acompanhar todo dia ali o que está acontecendo, como que a Lua está conversando com alguns planetas. Isso aqui é ótimo para quem estuda astrologia, para poder acompanhar e ver como esses trânsitos influenciam aí o dia. Então fiquem à vontade, tá bom? Podem fazer print, podem compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal. Vocês estão 10 nesses joinhas aí. Nossa, eu tô muito grata, porque eu tô vendo que vocês estão realmente curtindo os vídeos, estão ajudando muito aqui o canal. Obrigada, obrigada, obrigada por isso. Lembre-se também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, que curtem aí. E caso você queira contribuir com o canal, você pode se tornar membro aqui. Tem uma caixinha azul embaixo do vídeo. Você clicando ali, você vai ter todas as informações de como você pode se tornar membro e de alguma forma você vai contribuir com esse trabalho que eu faço aqui, tá bom? Se você quiser se tornar membro, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros aqui, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau.